pessoal, tudo bem? Sou o Flávio, seu professor de matemática. Aqui comigo está a Vânia, a nossa intérprete. Nós vamos falar sobre um conteúdo bacana desse PET 4, só para a gente começar, beleza? Progressão aritmética, beleza? Ó, vamos passar um exemplo, a gente falar um pouquinho sobre progressão ou sequência, né? Um homem colocou um casal de coelhos recém-nascidos em um local cercado por paredes por todos os lados. Quantos casais de coelhos poderão ser produzidos a partir daquele primeiro casal em um ano? Se supusermos que todo mês, cada casal gera um novo casal, que a partir do segundo mês torna-se reprodutivo. Vamos lá, o que quer dizer esse exemplo? Foi criado por Fibonacci, 1200 alguma coisa. Ele pensou assim: vou ter um casal de coelho novos, que a partir do segundo mês ele já se torna adulto e já é capaz de reproduzir. Pensando que nenhum coelho vai morrer, nenhum casal de coelho vai morrer, que esse casal vai gerar sempre um novo casal, que a partir do segundo mês vai reproduzir. Quantos casais ele teria? Ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Opa! Então, não é só um casal, não é só um coelho, é um casal de coelhos, tá? Esse é o primeiro mês, eles são jovens. No segundo, ele já é capaz de se reproduzir. Então, mas mesmo assim, nesse mês, ele ainda não. Aí, a partir daí, ele vai gerar outro casal de coelho. E assim vai. Vai formando uma sequência, que a gente conhece como sequência de Fibonacci. Beleza? E assim vai. O que eu não quero ficar agarrado no conteúdo. Eu vou mostrar algo aqui. Tá vendo aqui, olha? Tá passando, tá crescendo a quantidade de coelhos à medida que o mês vai passando. Tá ok? Olha só. Quantos que nós temos aqui? 5. Tinha um casal. Quando eu cheguei aqui, eu já tenho 5 casais. E assim vai. Eu sei que no final de um ano eu vou ter 144 casais de coelho. Mas eu não quero ficar agarrado nisso, na sequência de Fibonacci. Tem ótimos professores, o seu professor, a sua professora, com certeza vai explicar melhor para você isso. O que eu quero mostrar é a sequência ou a progressão que ocorre. Olha só, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5. No próximo mês, se eu usar um pouquinho da lógica e o raciocínio, eu vou saber que no próximo mês eu vou ter quantos casais? 5? Não, tá vendo uma lógica aqui? 3 mais 5, no próximo mês vou ter 8 casais. No próximo mês, 8 mais 5, 13, tá? 13 mais 8, 21. E assim vai. Tem uma sequência lógica nessa sequência do Fibonacci. Beleza? A gente vê isso aqui muito também com números binários. Você já ouviu falar de números binários? Faz um teste lá, se você já conhece, se você não conhece, dá uma pesquisada e tenta conhecer os números binários. A gente utiliza os números binários com muita tecnologia hoje em dia, beleza? O seu interruptor, a sua tomada lá de sua casa, ou de algum aparelho eletroeletrônico, geralmente tem lá um símbolo nele lá, 0, 1 ou 1, 0. É um número binário, beleza? Então, de novo aqui, ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. Então, minha próxima sequência, 3 mais 5, 8. Eu sempre somo com o anterior e acho a próxima sequência. Chique, né? Bacana. Olha só, mais uma coisa interessante. Exemplos de flores. Margaridas têm 13, 21 ou 34 pétalas. Os crisântemos têm 34 pétalas. Os girassóis têm suas sementes distribuídas em espirais. Normalmente 34 espirais no sentido horário e 55 no sentido anti-horário. Olha só, cada um é a soma dos dois termos que o antecedem, né? Estava falando lá da reprodução dos coelhos. Deixa eu voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente pega, tipo lá aquela sequência
5 e divido por 3. Aí eu vou pegando a sequência e divido pelo antecessor, a gente vai chegando próximo de um número chamado φ, que é um número irracional, que a gente chama de número de ouro. Aí o pessoal debate aí que a natureza, ela talvez não saiba contar, mas ela sabe muito sobre a matemática e fala muito sobre a matemática para nós. Interessante, né? Será que algo criou isso? Alguém criou isso, né? Olha só. Cada um é a soma dos dois termos que o antecedem. A sequência fica assim. Eu seguindo aqui, tá, gente? Dos coelhinhos. 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 com 13, 21, 13 com 21, 34, 34 com 21, 55 e assim vai, beleza? Se a gente tiver um caso lá dos coelhos novamente, se nenhum casal morrer, lógico que vai morrer, né, gente? Mas pensa em algo perfeito, onde não vai haver falhas. Daria para a gente calcular quantos que teriam no final, beleza? Seguindo aqui, a gente quer falar sobre sequência, mas falando sobre a progressão aritmética, eu tenho uma sequência aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Que números são esses? São números pares, positivos, lógico que é positivo, são pares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os números positivos. Ou, nesse caso aqui, eu poderia simplesmente falar que são os números naturais, beleza? Olha esse de baixo, 5, 10, 15, 20 e 25. São números positivos, múltiplos de 5. Olha o de baixo, 2, 3, 5. Se não tivesse escrito, você saberia que isso aqui é primo. O menor primo é o 2 e ele é o único que é par também. Mas é um tipo de sequência, beleza? Poderia colocar aqui 1, 3, 5, 7. Parece com isso, né? Não, mas esses são primos. O que eu estou falando seriam os ímpares. São sequências, tá ok? Seguindo aqui. Mas o que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica em que a diferença entre um termo e o seu antecessor na sequência, a partir do segundo, é o número constante, que é chamado de razão da progressão. Ou melhor, tem uma razão entre esses termos, tá ok? Igual, vamos pegar os números pares. 2, 4, 6, 8. A diferença de um termo para o outro é 2. Então, 2 ali seria a minha razão. Seria a mesma coisa com os números ímpares. 1, 3, 5, 7. A razão também seria 2. A diferença entre dois termos vai ser 2. Então, como é que eu faço? Eu sempre coloco assim, olha. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e termo N que eu precisar. Posso escrever assim, eu tenho um termo qualquer, menos o seu antecessor, tá bom? Que eu chamo de N menos 1, e o seu sucessor, que vai ser N mais 1. Esse menos 1 e o mais 1 vai ser a diferença pela razão. Fácil, né? Simples. Mas isso aqui é só a teoria, não sofra ainda, calma. Olha só, como é que eu faço para achar uma razão? Vou pegar o segundo termo e subtrair do primeiro. Vou pegar o terceiro e subtrair do segundo. O quarto menos o terceiro. O quinto menos o quarto. E assim vai. O que eu não posso fazer é pegar o 10º termo e subtrair do primeiro e querer a razão. Não, isso está errado. Eu sempre pego na sequência o sucessor menos o antecessor. Beleza? Só isso aqui. Aí eu sempre vou achar a razão. Aqui está um pouquinho apagado, ó, A6 menos A5. Mantém um padrão, beleza? Então, como é que eu posso escrever isso? Uma outra forma de escrever. Se eu tenho um termo 1, o primeiro termo, mais a razão, eu vou achar o valor do segundo termo. Se você tem o segundo termo e soma com a razão, eu tenho o terceiro. Eu tenho o terceiro, somei com a razão, eu vou achar o quarto. Fácil, né? Simples.
Eu posso fazer também assim, olha. Eu tenho o quarto termo e subtraio a razão. Eu vou achar o terceiro, beleza? Olha esse caso aqui. Eu tenho um termo qualquer menos 1, mais o R eu vou achar um termo qualquer. Ok? Fácil, simples. Não sofra com a teoria, não. Quando você começar a trabalhar com os números, a gente vai longe. Eu garanto para você. Seguindo aqui, olha. Aí uma classificação de PA, toda a progressão aritmética a gente chama de PA. Vamos falar assim? Fica mais fácil para mim também, tá? PA. Ela pode ser crescente quando a razão é maior que zero. Ela pode ser constante quando a razão é igual a zero. E pode ser decrescente quando a razão é menor que zero. Dá para a gente variar um pouquinho com isso aqui. Mas vamos guardar só esse conceito por enquanto. Olha só, eu tenho uma fórmula geral dessa PA, que vai ser assim, um termo qualquer é igual à soma do primeiro termo, mais n, que é um termo qualquer, menos 1 vezes a razão. Então, isso eu esqueci. O que é o AN? O AN é o valor de um termo. Eu quero achar o valor de um termo. E o N? Só para variar aqui, ó. Aqui é um N, então é a mesma coisa. Eu quero achar um termo qualquer, faz de conta décimo. Então, o meu décimo termo menos 1 vezes a razão. Beleza? Somado com o primeiro termo. Não tem segredo. Vai facilitar muito. Não com os exercícios fáceis, mas com aqueles que os termos estão muito distantes. Beleza? Então, vamos passar um exemplo aqui. Olha só. Determine o 70º termo da seguinte PA. Viu? Esse aqui daria para você fazer a sequência. De 5 para 13, dá 8. De 13 para 21, dá 8. De 21 para 29, dá 8. Então, já sei que a minha razão é 8. Beleza? Você pode continuar a sequência. Eu esqueci a fórmula. Se vira, né? A gente vai fazendo lá, 61 mais 8, 69, 69 mais 8, 77, e assim vai. Mas até chegar neste termo, vai demorar muito, né? Então, usa a fórmula. Como é que eu vou escrever? Uso minha fórmula geral. Olha só, no lugar do 70, vamos falar 70? No lugar do N, eu ponho 70. No lugar do A1, que é o primeiro termo, eu vou colocar 5. E no lugar do N, eu coloco 70 de novo. Você não colocou 70 aqui? É igual quando a gente estudou função, beleza? Se você substituir o valor de x e colocou um número qualquer, você vai colocar lá, onde for N, aquele valor, sempre. Então, se eu coloquei o 70º aqui, vou colocar ele aqui também, beleza? E faço as contas. E a razão, Flávio? Eu já falei da razão. 13 menos 5, 8. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. Por dedução a gente sabe, ok? Então, o AN vai ser o A70, o 70º termo. O A1, ou primeiro termo, é igual a 5. O N é o 70º. Fácil, né? Põe 70. Nome complicado? Põe 70. Não sofra com essas nomenclaturas, não. Por favor. Por favor. O negócio é você saber resolver. Resolveu? Tá ótimo. Coloquei aqui 70 e a minha razão é 8. Agora, igual a gente estava estudando na função quadrática, é só substituir. No lugar de AN eu ponho A70. No lugar de A1 eu coloco 5. No lugar de N eu ponho 70 de novo. No lugar de R eu coloco 8. Fácil, né? Então, é só trocar. Vai ficar assim, ó. Você sabe resolver isso. Resolve o parênteses, multiplica e depois soma. Beleza? Então, o valor do 70º termo vai ser, 557. Que é o que eu fiz aqui, ó, repeti, olha. 70 menos 1 é 69. 69 vezes 8, 552. 552 mais 5,
557. Olha, é simples, de novo, porque é só substituição. Sempre. Gente, muita coisa é isso. Você vai bater o olho e o resto você já sabe. Você sabe multiplicar, você sabe subtrair, você sabe somar. Então, tá fácil, ok? E esse aqui é só um início. Tem alguns mais complexos? Tem. Esse não vou falar, não tá fácil. Mas se a gente começar a pegar do básico, a gente vai longe, beleza? Aí você vai ver que não é tão difícil assim. Você viu? Eu só substituí. Eu não tive muito trabalho. O trabalho é montar a aula, beleza? Isso aqui é fácil. Vamos lá, seguindo. Olha só esse exemplo 2 do Enem 2016. João efetuou reparos nos andares 1, 3, 5 e 7 e Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10. Primeiro, quarto, sétimo e décimo, tá? Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Qual é o número de andares deste edifício? E aqui tem as opções, ok? Olha só, tem uma sequência aqui, olha. 1 para 3, 3 para 5, 5 para 7, beleza? E olha aqui, 4 para 7, 7 para 10. Se você reparar, 7 menos 4, 3, 10 menos 7, 3, aí é uma progressão, beleza? Aqui também é uma progressão, só que aqui está de 2 em 2 e aqui está de 3 em 3. Vamos lá. O João trabalhou no primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º, até o 19º. Vamos colocar assim. Tem uma sequência, dá para continuar, beleza? E o Pedro? Primeiro, quarto, sétimo, 13º e assim vai. Repare aqui. No primeiro eles trabalharam juntos, no sétimo juntos, mais algum aqui, olha, 13º, o 19º e assim vai. Aí eles pararam no 20º termo, beleza? Que é o andar. Então, quantos andares, né, que eles trabalharam juntos? Então, é só substituir. No lugar de N eu ponho 20, no lugar do A1 eu coloquei 1, lógico. Eu descobri a razão dos dois, que vai ser, olha, 7 para 1, 6, 6, a razão aqui vai ser 6, 20 menos 1, que dá 19 vezes 6, que dá 114, 114 mais 1 dá 115 andares. Dava para fazer de outra forma? Dava, você poderia dar a sequência aqui, que daria o total de 20 andares para cada um trabalhados, tá? Daria para a gente fazer assim também. Posso fazer assim? Se você tiver tempo, faça. Agora, se você quer ganhar tempo, faça uma fórmula. Não é difícil guardar a fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E eu nem falei os nomes certos, ok? Um termo qualquer vai ser igual. Primeiro termo mais um termo qualquer menos 1 vezes a razão. Não precisa guardar dessa forma. O negócio é você aprender a lógica do exercício. Você vai ver que não é tão complicado, beleza? Então, finalizando a nossa aula, aqui a nossa resposta, 115, só para a gente revisar. Uma sequência ela tem um padrão, igual naquela sequência de Fibonacci. A progressão aritmética ela tem um padrão a ser seguido. Você não muda a razão no meio do exercício, beleza? Uma coisa aqui também, que eu vou falar daqui a pouquinho, a razão de uma PA sempre será a mesma naquele exercício, ok? E uma PA pode ser crescente, decrescente ou constante, beleza? Simples. Faça sua pergunta, participa das nossas aulas, manda sua pergunta lá para nós. No Tira a Dúvida, mande sua pergunta também. A gente está aqui para ajudar você. A gente quer que você ganhe este ano da sua casa junto com a sua família. Beleza? Abraço, até a próxima.